a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vós, onde quer que vocês estejam neste momento. Eu quero chamar a atenção de todos vós que estão assistindo, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 1, aonde diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Dentro desse trecho, dentro dessa palavra, eu quero trazer aqui uma meditação para todos vocês que estão assistindo nesse momento, para todos vocês que são ouvintes da palavra de Deus, também para vocês que ainda não conhecem sobre a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma pequena meditação dentro desse trecho. Quando nós vemos o livro, a carta aos Hebreus, nós analisamos ali alguns conselhos que o escritor escreve para as pessoas que ele ia levar e enviar aquela carta. Quando nós olhamos para o capítulo 12, nós vemos o escritor dialogando ou escrevendo para as pessoas, para o local onde ele enviar aquela carta, aconselhando aquelas pessoas. É interessante nós analisarmos que a carta aos Hebreus, ela foi escrita em um momento de perseguição, em um momento de dificuldade, em um momento em que o povo de Deus, o povo cristão, estava sendo muito perseguido por causa do nome de Cristo, por servir a Cristo. E ali nós vemos o escritor aconselhando aquelas pessoas a permanecer na fé, a permanecer seguindo o caminho de Cristo, a não deixar que as lutas, que as perseguições pudessem fazer com que as pessoas parassem na caminhada. E no capítulo 12 nós vamos descobrir aqui que o capítulo de número 12 da carta aos Hebreus é uma continuação do capítulo de número 11. Muitas pessoas entendem o versículo que eu acabei de ler, o capítulo 12, no versículo 1, entende que o escritor estava dizendo que haveria uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor, ao redor das pessoas que serviam a Cristo, e essas testemunhas seriam as pessoas que queriam nos acusar, as pessoas que queriam ver em nós algum defeito para nos acusar. Mas nós vamos fazer uma interpretação correta das Sagradas Escrituras e para o nosso elevo espiritual, e nós vamos tirar daqui agora uma interpretação correta da palavra de Deus nesse trecho. Nós vamos ver que o capítulo 12 da carta aos Hebreus é uma continuação do assunto que o escritor descreveu no capítulo 11. Então nós vamos ver que o capítulo 12 é um encaixe, o término do assunto que ele estava escrevendo no capítulo 11. O capítulo 12 é a finalização do assunto que ele descreveu no capítulo 11. Mas como que nós vamos saber, como que nós vamos ver, como que nós vamos fazer essa interpretação? Nós vamos ver o que o escritor escreve antes do capítulo 12. Nós vamos ver que o escritor da carta aos Hebreus, ele fala sobre a fé, e as pessoas que passaram pelo processo de fé, as pessoas que lutaram, as pessoas que padeceram, que passaram por dificuldade. Ele apresenta ali no capítulo 11 várias pessoas, vários nomes de personagens bíblicas que passaram por um processo de dificuldade, por um processo de perseguição, por um processo de provas difíceis. E aí nós vemos no capítulo 12, no versículo 1, ele fazendo a conclusão. Quando nós vemos a palavra portanto, ele está concluindo o assunto. Então o capítulo 12, o versículo 1, ele não é isolado, ele é junto com o capítulo 11. Nós vamos ver que ele coloca vários nomes no capítulo 11, descrevendo pessoas que passaram por dificuldade. Nós vamos meditar aqui. A partir do versículo 32 do capítulo 11, o escritor diz: sabemos que ele está escrevendo uma carta orientando as pessoas que
estavam servindo a Cristo, que estavam seguindo na caminhada lá naquele local onde a carta iria chegar. Então ele escreveu essa carta para orientar as pessoas que precisavam ouvir aquela palavra. E ele diz, no capítulo de número 11, aonde ele diz, no versículo 32, e que mais direis? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele diz no versículo 32 do livro da carta aos Hebreus, ele começa a dizer, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele descreve ali alguns nomes e que ele apresenta às pessoas que aquela carta iria ser apresentado, pessoas que passaram por um processo, pessoas que enfrentaram algumas dificuldades, passaram por algumas situações difíceis, e ele cita ali para aquelas pessoas, sabendo que aquelas pessoas que iam ler a carta aos Hebreus estavam sendo perseguidos de morte, estavam sendo perseguidos por serem cristãos, e eles precisariam de um reavivamento na vida deles. E muitos estavam parando, muitos estavam deixando a fé por causa daquelas perseguições. E é interessante que o escritor começa a dizer ainda, mais adiante, no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Ele apresenta nesse trecho pessoas, personagens, servos que passaram por um processo de dificuldade, um processo de perseguição. Pessoas foram mortas guardando a fé que eles estavam seguindo. E o escritor da carta aos Hebreus, vendo que os cristãos hebreus estavam passando por um esfriamento na sua fé, por um processo de perseguição que estava acontecendo naquele momento, era um momento de perseguição com mortes, com ofensas, tanto de adulto quanto de criança, era um momento de grande perseguição. E o escritor aos Hebreus pega, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a carta a eles para que eles fossem reavivados, para que eles pudessem olhar para trás. Essa quantidade de personagens, de pessoas que o escritor descreve para apresentar aos Hebreus, são as pessoas que ele vai escrever no capítulo 12, no versículo de número 1, onde ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que ele está querendo dizer finalizando esse trecho? Ele está dizendo que quando nós estivermos passando uma dificuldade, quando nós estivermos passando um momento que às vezes nós queremos parar de prosseguir, que às vezes nós queremos parar a nossa caminhada, nós devemos olhar para aqueles que já passaram por esse processo, para que nós possamos continuar avante, para que nós possamos continuar seguindo, caminhando, independente da perseguição que virá sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer a você que está me assistindo nesse momento, se você passa por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de perseguição, se você está passando por um momento de crise financeira, de crise conjugal, de crise social, eu quero te dizer uma coisa. Olhem para aqueles que já passaram pelas mesmas dificuldades, e às vezes por dificuldades até piores, por dificuldades até maiores, por perseguições até maiores do que você está passando. Então, vamos olhar para o foco que é Jesus.
Vamos olhar para o horizonte que é o Senhor Jesus. E quando nós olharmos para o horizonte que é o Senhor Jesus, vamos lembrar daquelas pessoas que passaram por um processo de sofrimento, guardando a fé, para não negar o nome de Jesus. Você que me ouviu, você que está me vendo, me assistindo, eu quero te dizer, se você por algum motivo se afastou da presença de Deus, se você por algum motivo ainda não conhece a palavra de Deus, eu quero te dizer neste momento, que você possa ouvir esta palavra, esta mensagem, e que essa palavra, que essa mensagem possa trabalhar no seu coração, pelo intermédio do Espírito Santo do Senhor, e que você possa ter um conhecimento pleno, um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, e que essa palavra, que essa mensagem possa fazer efeito na sua vida, e que você possa continuar gerando fruto para a obra de Deus, e para que nós possamos alcançar a salvação, para que os nossos olhos estejam firmados, para que os nossos olhos estejam fitados na pessoa do Senhor Jesus. Então vamos olhar, meus queridos, que assistem nesse momento, vamos olhar para aqueles que já passaram por perseguições, aqueles que tiveram grandes perseguições, aqueles que foram mortos, aqueles que foram cerrados ao meio, aqueles que foram afrontados, foram açoitados por causa da palavra de Deus. E você que não conhece a palavra de Deus ainda, eu te ofereço a conhecer. Procure como conhecer a verdadeira, imensurável palavra de Deus. E é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam meditar nessa mensagem. Que quando vier as dificuldades, as perseguições, que são muitas, nós podemos olhar, ou possamos olhar, para aqueles que já passaram pelo mesmo processo e conseguiram levar a fé adiante até o final da sua vida. Que nós possamos também guardar essa fé e prosseguir avante. Lembrando que, quando o escritor diz, na carta aos Hebreus, ele está finalizando o contexto que ele descreve. Ele diz, no versículo de número 2 do capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Para finalizar essa mensagem, eu quero dizer a vocês que estão me assistindo nesse momento, olhem somente para Jesus. Enfrente a dificuldade, os problemas, enfrente as perseguições, aquilo que você vê que para você parece que não tem jeito, mas eu quero te dizer, olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é aquele que alimenta a nossa alma, o nosso coração, que é aquele que nos ajuda a perseverar, que é aquele que nos ajuda a passar pelas perseguições, para que possamos continuar firmes, lutando na corrida para a salvação. Que Deus possa abençoar todos vocês e que nós possamos, pela misericórdia de Deus, ter uma outra oportunidade de estar com todos vocês aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.